Bom dia, igreja. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. A leitura de hoje se encontra em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Todos acharam? Diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Palavra do Senhor. Eu desejo a você que realmente você tenha um ótimo dia. Te desejo também uma ótima semana que está se iniciando hoje, verdadeiramente. Que bom que você decidiu estar aqui hoje. E eu tive o privilégio de nascer na igreja, né? Então hoje eu tenho 24 anos e desde pequeno eu estive aqui, né? E eu olhava, esse púlpito, os pregadores, e via tão distante, né? E ao mesmo tempo também eu pensava que eu nem iria trazer uma mensagem, né? Por mim mesmo achei que eu não tinha o dom, o talento. Ainda eu tenho dificuldade com isso, mas eu ainda acho que eu não sou eloquente, que eu não sei falar bem. Eu acho que tem outros irmãos que falam melhor que eu. Então, por isso, muitas das vezes, obrigado, isso aqui é muito importante. Mas então, com esse pensamento, muitas das vezes, eu achava que isso aqui nunca ia chegar, né? E eu pensava que eu iria ficar só no louvor mesmo, né? Mas Deus, Ele sempre está nos chamando para algo mais, né? Assim como Ele fez comigo, eu acredito também que se o seu coração está disponível, Ele quer fazer também com você, né? E então isso fez me refletir, o porquê que eu estou aqui na frente, nessa manhã. Não é fácil, né? Se todos nós tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui na frente um dia para ministrar talvez um louvor, uma oração, uma ceia, uma oferta, uma pregação, uma leitura, nós iríamos dar muito mais valor para quem vem aqui, porque realmente não é fácil, né? Então, diante disso eu fiquei pensando, o que me trouxe até aqui, e a primeira resposta dessa pergunta minha é claro, lógico, porque tudo é de Deus, e toda a honra e toda a glória é dele. Então, se eu estou aqui, é por Ele, pela misericórdia dEle, e eu sei que por mim mesmo não sou capaz, né? Então, se isso for sair palavras minhas, vão sair palavras vazias, né? Mas Deus, Ele me colocou aqui, através da sua graça, da sua misericórdia, porque eu sei que eu não sou merecedor. Mas uma coisa também, com certeza, colaborou para isso, né? E foram decisões, Eu tenho 24 anos, não sou tão velho, mas também não sou tão novo. E com certeza eu já passei por momentos que eu tive que decidir, o que eu queria para a minha vida. E através dessas decisões, eu também estou aqui hoje, Então, primeiramente, é porque Deus quer, Nada acontece se Deus não quiser. Mas também, através das minhas escolhas, hoje eu também estou aqui, Assim como você também. Por isso que eu falei, que bom que você decidiu estar aqui nessa manhã. E hoje a mensagem, que Deus tem para você através de mim é exatamente isso. Saiba tomar decisões. Com certeza você já tomou várias decisões na sua vida, desde pequeno até hoje, você já tomou muitas decisões. E com certeza você está colhendo frutos, seja bons ou seja ruins, das suas decisões. Isso é fato. Então a gente vai aprender através de um exemplo na Bíblia, Nada melhor do que aprender na Bíblia. A gente vai aprender um exemplo de um homem que tomou mal decisão e com isso ele colheu consequências para a vida dele e também para a sua família, a curto, médio e longo prazo. Vocês conhecem a história de Jacó, de Esaú e Jacó. Vocês já sabem dessa história. Mas hoje a gente vai aprender algo novo, diante dessa história. Então o Vitor fez a leitura principal de hoje, mas eu quero fazer uma leitura que vamos decorrer sobre ela. Está em Gênesis 25. Quem quiser acompanhar, fica à vontade, mas quem quiser acompanhar a leitura, eu preciso que você fique bem atento, abra seu coração, seu ouvido,
para que tudo que for dito aqui não seja em vão. Gênesis 25, a partir do versículo 21. Gênesis 25, a partir do 21. Diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no seu ventre. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, e por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca nos deu à luz. Presta atenção, versículo 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. É um texto muito rico, que acabamos de ler. Eu creio que a igreja conhece essa história. A gente sabe que depois Jacó teve que enganar o próprio pai, né, para usufruir das bênçãos, né, da herança do pai. E a igreja conhece essa história. Então, o contexto aqui, né, Isaque e Rebeca, né, eles gostariam de ter um filho, mas Rebeca era estéril. Então, Isaque vinha naquela luta, né, de orar a Deus para pedir que Deus abençoasse e concedesse a Rebeca a oportunidade, juntamente com Isaque, claro, né, de ter filhos. E, ao passar do tempo, então Deus ouviu a oração, né, de Isaque e Rebeca e concedeu a oportunidade de eles terem filhos, né? E aqui vimos no texto que eram gêmeos. Então os meninos nasceram, né, cresceram, e interessante aqui que fala que Isaque ele amava mais a Esaú, já sua mãe amava mais a Jacó, né? E a gente fica pensando, mas como assim um pai vai amar mais um filho, né, ou uma filha? Mas para a gente remeter a nossos dias de hoje, né, é normal que um pai tenha mais intimidade com um filho, né, a mãe tenha intimidade com outro filho, isso é normal. Lá em casa mesmo eu creio que eu tenho mais intimidade com meu pai mais comigo, portanto que quando a gente precisa lá em casa falar algo mais sério com meu pai, eles pedem para mim estar falando. Então isso é normal, né, no nosso dia a dia isso é normal. E era também normal naquela época, porque Esaú, ele era perito em caçador. Então, seu pai admirava da caça, talvez ele também já era um caçador, né? E então ele se admirava disso. Já Jacó, né, ele ficava ali mais com a mãe, mais em casa, né, cuidando das coisas de casa também. Então a gente vê esse contexto. E também a gente ouve aqui a palavra primogenitura, né? Muitas vezes a gente ouve esse texto e fala, mas beleza, ele trocou a primogenitura, mas o que é isso? O que importa isso? Mas naquela época era muito importante. A primogenitura era muito importante. E a gente vê isso na própria palavra. Eu vou estar lendo aqui Gênesis 49, versículo 3. Né? Isso aqui é Jacó falando com os filhos deles. E ele fala assim: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Então aqui também a gente entende, naquele contexto de primogenitura, que realmente era muito importante naquela época. Eles davam muito valor a isso. Eles acreditavam que o filho primogênito era aquele mais forte, que pegou a maior força dos pais.
Então, ele era o herdeiro principal daquela família. Portanto, quando o pai morria, ele recebia o dobro das bênçãos, da herança do pai. Então, ele era bem respeitado, o primogênito era muito respeitado. Então, entendendo isso, a gente entendeu o contexto familiar aqui, de pai, mãe, irmãos, a gente também entendeu a importância da primogenitura. Então, agora a gente vai tirar lições, bem práticas mesmo, lições rápidas, mas que vamos aplicar na nossa vida. E a primeira lição que eu quero deixar para os irmãos é que Deus, Ele tem um propósito, Ele tem um projeto, Ele tem um plano para você, mas cabe a você a colaborar nas suas decisões para que todo esse plano, esse propósito e esse projeto de Deus se cumpra na sua vida. E a gente vê isso, que realmente também Deus tinha um propósito para Esaú, porque no versículo 24, a gente vai ver, 24 a 26, diz que, cumprindo os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Então aqui a gente vê que Deus deu a oportunidade, Deus no seu imenso poder, Ele deu a oportunidade de Esaú ser o primogênito, porque ele está o primeiro. Então, a partir daquele momento, ele já era o primogênito. Deus tinha concedido isso a ele. Mas o fato de como Esaú colaborou para aquela primogenitura, ele acabou perdendo. Então, isso a gente vai ver mais na frente, é uma outra lição também, mas que você possa refletir que realmente Deus ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem um plano para você, mas cabe a você a colaborar para que realmente esse plano, esse propósito, esse sonho se concretize na sua vida. Essa, então, é a primeira lição. A segunda lição, também bem prática, é que é no meio da sua rotina que surgem situações para você decidir. Você está pronto para tomar decisão na sua rotina? Porque a gente vê que foi na rotina mesmo que Esaú teve uma grande decisão a se fazer. A gente vê isso no versículo 29, do texto que a gente leu. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Então, ou seja, com certeza Esaú tinha acordado cedo, foi à caça, era a rotina dele. Jacó ficou em casa, com certeza ali ele fez a comida, ele cozinhou. Então, era uma rotina dele. Mas ele se deparou com uma situação e ele não estava preparado. E muitas das vezes fazemos planos. Mês que vem eu vou tomar decisão se eu mudo, se eu não mudo. Mês que vem eu faço uma decisão se eu vou querer isso mesmo, se eu vou aceitar essa proposta. Mas muitas das decisões, muitas das situações que tomamos, que precisamos tomar, é no nosso dia a dia mesmo, é coisa bem prática. É no seu trabalho, na sua escola, em sua casa, com a sua família. Então, que você precisa ficar, eu e você precisamos ficar bem sensíveis às situações que estão sendo impostas a nós, para que possamos tomar decisões que vão agradar a Deus. Então, muitas das vezes a gente acha que, por estar numa rotina, seja no trabalho, onde quer que você esteja, você pode achar que, muitas das vezes, não vai ter situação para você decidir. E que todas as decisões você vai conseguir tempo. Então, não é. A gente vê que não é isso. Assim como foi para Esaú, foi bem na prática mesmo, no dia a dia. Assim também vão surgir situações, como já surgiram, eu acredito, na vida de cada um, situações na sua rotina. Então, que você possa estar pronto para tomar essas decisões e reconhecer essas decisões. Opa, que é uma decisão. Eu preciso saber que talvez agora não vai surgir efeito nenhum, mas talvez daqui a anos vai sim surgir efeito. Então, a segunda lição é essa, é que no meio da sua rotina mesmo, no seu dia a dia, surgem situações para que você tome decisões e esteja atento ao que está aparecendo para você. A terceira lição que temos nessa manhã é que você e eu não devemos tomar decisões quando estivermos cansados. A gente vai ver isso no versículo 30, que Esaú, ele estava cansado. Diz assim, ele lhes disse, isso aqui é Esaú pedindo para Jacó, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Muitas das vezes a gente lê essa palavra esmorecido, mas a gente não entende o que é. E o significado da palavra esmorecido é alguém que ficou sem força,
sem ânimo, enfraquecido, desanimado, alguém que está abatido. Então a gente viu, né, no texto que aquele momento em que Esaú decidiu uma coisa tão importante naquela época, ele estava cansado. Né? Naquele caso ali, ele estava com uma fome física, né, fome mesmo. Mas o que eu quero trazer para os nossos dias de hoje é que muitas das vezes estamos cansados espiritualmente, né? Igual eu coloquei aqui, muitas das vezes estamos passando por uma desnutrição espiritual. Né? Então, como você vai tomar boas decisões se você está faminto das coisas de Deus? E isso nos encoraja a estar buscando mais, né? Estar bem alimentado da palavra de Deus, porque estando bem alimentado da palavra de Deus, com certeza as nossas decisões serão decisões mais assertivas. E aí entra o versículo que o Vitor leu para a gente, e eu vou estar lendo de novo, Colossenses, né, capítulo 3, versículo 15, diz que, a minha versão fala assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecido. Então aqui a gente, né, é a palavra de Deus, né, não é eu que estou falando, não sou eu, mas sim é a palavra de Deus que está nos encorajando, né, nos instruindo para que a paz de Cristo, né, você esteja tão alimentado espiritualmente que a ponto de que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração. Né, e a gente sabe muito bem o que é um árbitro. Né? No futebol a gente sabe que o árbitro ali é ele que toma as decisões. Então busque mais, né, o conhecimento das coisas de Deus, né, busque mais estar alimentado das coisas de Deus. Se você está aqui hoje é porque você está buscando alimento espiritual. Né? E você estando cheio, você estando alimentado, com certeza a paz de Cristo ela vai reinar em seu coração e aí sim ela vai ser árbitra. Então as decisões que vão vir até você, você vai conseguir identificar, vai conseguir discernir e com certeza a paz de Cristo vai estar tomando as decisões que precisam ser feitas. Né? E com certeza serão mais assertivas. Então é isso, né? A terceira lição é: não tome decisões cansado. Cansado principalmente espiritual, na forma espiritual. A quarta lição é o que você tem desprezado. É uma pergunta para cada um de nós. O que você tem desprezado e o que você tem apreciado no seu dia a dia? Nós vimos no versículo 34 do texto que lemos, que Esaú, ele desprezou. Disse: Deus deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então é uma pergunta para você, né, que você possa examinar e entender, né, onde você tem desprezado. Em suas decisões, o que você tem prezado? Quando você vai tomar uma decisão, o que você mais preza na sua decisão? É a palavra de Deus que você tem prezado nas suas decisões? Ou será que você, ou será que eu temos desprezado, né, a palavra de Deus em nossas decisões? Às vezes nós damos tanta importância para as coisas fúteis dessa vida, né, não pensamos nas coisas do alto, e então na hora que chega decisões para nós desprezamos as coisas de Deus. E a gente vai ver em Hebreus 12, versículo 15 e 17, diz assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Então, olha que interessante que a Bíblia, ela se conecta toda. Né? Estávamos em Gênesis e ouvimos sobre Esaú. E agora estamos em Hebreus, e aqui também nos alerta sobre Esaú. Né? E aqui encoraja-nos a que não sejamos como Esaú. Porque Esaú, ele desprezou, né, as coisas de Deus. Né? O que Deus tinha para ele desprezou. E nós sabemos da história, sabemos que depois Jacó teve que fingir, né, se passar por Esaú ali na hora de pegar as bênçãos em relação ao seu pai, Isaac. E então Esaú chega e pedindo o Isaac, o pai dele, as bênçãos. Mas Isaac diz que já tinha dado para Jacó, achando que era ele, achando que era Esaú, e que já não tinha mais nada para Esaú, né, para o próprio Esaú.
E então aqui Esaú ele fica enfuriado, né? E aí sim ele se arrepende, mas aí já não havia mais tempo, né? E o que eu quero trazer para nós essa manhã em relação a isso? É que você se examine e veja o que você tem desprezado durante o seu dia e durante as suas tomadas de decisões. E diante disso, né, se você constatar que o que você tem desprezado é as coisas de Deus, ainda há tempo de se arrepender, né? Porque o tempo é hoje. Mas que você fique atento, né, que eu também possa ficar atento, que assim como acabou o tempo ali para Esaú, muitas das vezes também pode acabar o nosso tempo, né? Então que estejamos sempre preparados, né, essa quarta lição que eu trouxe para nós, essa é que você se examine e vê o que você tem dado mais valor na sua vida e nas suas tomadas de decisões, para que o tempo chegue e você não se sinta arrependido, mas sim grato, porque o tempo chegou e você fez boas decisões e estão colhendo frutos. E a quinta e última lição, essa bem interessante, o que você decide hoje pode refletir agora mesmo, mas também pode refletir daqui a uns anos, ou até mesmo para gerações futuras. E a gente vai ver isso em relação ao exemplo desse próprio homem, Esaú e Jacó, dessa família. A gente vai ver em Gênesis 33, né, a gente sabe da história, então Esaú ficou enfuriado, né? Ele ficou com muita raiva de Jacó, então ele ameaçou Jacó, queria caçar Jacó, e Jacó teve que fugir por causa de tudo isso. Então, mais um dia, eles tiveram que se encontrar. Esaú e Jacó, eles precisaram se encontrar. E como é que seria esse encontro? Né? Da forma que foi a briga deles, como é que seria esse reencontro? E a gente vai ver aqui agora na própria Bíblia. Gênesis 33, 1-4 diz assim: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Então, que interessante, né? Que depois de se passar um tempo, mesmo Esaú com raiva de tudo que aconteceu, Jacó com medo, né? Se a gente ler o texto todo, a gente vai ver que Jacó estava com muito medo desse reencontro. Mas aqui a gente viu que Esaú, ele decidiu perdoar, né? E será que nós, nesse contexto, perdoaríamos também? Nós decidiríamos perdoar? E olha que interessante, José, aquele José do Egito, ele era filho de Jacó. E a Bíblia aqui relata que José estava nesse meio, desse reencontro. Com certeza, talvez pequeno, criança, mas ele presenciou esse reencontro. E Esaú, juntamente com Jacó, claro, eles decidiram ali perdoar, né, perdoar todo aquele acontecimento. Então, eles decidiram isso. E José, com certeza, ele viu, né, ele ficou sabendo daquela situação toda, ele reconheceu, né, o que os pais dele, né, o tio, eles fizeram naquele momento. E depois a gente também sabe da história de José, né, que José foi vendido como escravo pelos seus irmãos ao Egito. A gente sabe toda da história também, né, e ali ficou também um momento bem tenso. E também, naquele momento, no decorrer da história, José também precisou, né, encontrar os seus irmãos. Seus irmãos precisaram encontrar a José, né, então ele teve um reencontro. E como é que seria esse reencontro? E a gente vai ver isso em Gênesis 45. Como é que foi esse reencontro? Lembrando que José estava naquele contexto de Esaú e de Jacó, do perdão deles. Gênesis 45, os versículos 4 e 5 diz assim: então ali José encontrou seus irmãos e disse: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Mas agora, pois, não vos entristeceis, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido. Para quê? Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Então, o que eu quero trazer para nós hoje? Né? Olha o quanto é importante decidirmos bem, né, segundo a palavra de Deus. Porque José estava presente naquele encontro, naquele reencontro, né, do pai e do tio, Esaú e Jacó, Jacó e Esaú. E ali, por causa de uma decisão de Esaú e de Jacó,
de aceitar, a perdoar aquele contexto todo que foi gerado, José também sentiu isso no coração, quando teve que reencontrar com seus irmãos. Então, olha a importância de você decidir, não só para agora. Às vezes você acha que a decisão sua não vai te trazer consequência nenhuma, né, a curto prazo. Mas e aí, você está preparado para, né, tomar decisão que vai afetar até mesmo seus filhos? Né, então, é muito interessante a Bíblia, né, o que ela nos ensina, né, a profundeza do estudo da Bíblia. Por isso que temos que estar sempre em estudo, né, buscando se alimentar da palavra. E então que em suas decisões você possa, que a paz de Cristo realmente venha reinar em seu coração, para que as suas decisões sejam assertivas, né? E o desafio que eu tenho para nós hoje é que, independente da sua idade, né, se você tem 10 anos, 15, 20, 30, 40, 70, 80, 90, independente da sua idade, você já tomou decisões, né? Se você está aqui agora, você tomou uma decisão de vir aqui. Mas eu te falo que ainda você vai ter que tomar muitas decisões na sua vida. E o que eu quero de tudo aqui trazer, né, com esse exemplo de Esaú, é que você esteja sempre preparado, né, mas preparado não por você mesmo, mas que eu e você possamos estar preparados na palavra de Deus, que eu e você precisamos estar alimentados da palavra, do conhecimento de Deus, para que todas as decisões que serão impostas a nós a fazer, que possamos fazer da melhor forma. E a melhor forma talvez não é a nossa, né? Nós fazemos plano, mas quem concretiza é Deus. Então, o que para você parece que é muito bom, você tem consultado a Deus para ver se é isso mesmo? A gente vê aqui, até mesmo nesse exemplo, que a Rebeca, ela estava com muita dor no parto. Então, estava, né, na gestação, na verdade, não no parto. Na gestação estava com problemas. E o interessante que aqui a Bíblia relata, nessa versão especial, fala que Rebeca consultou a Deus. Né, você, nas suas decisões, você tem consultado a Deus? Muitas das vezes, nós tomamos a decisão e depois a gente consulta a Deus. Né, então, eu quero encorajar a cada um de nós, né, por mais que temos planos, temos decisões para ser tomadas, que a gente já sabe, mas também temos decisões que vamos tomar durante a nossa rotina. Né, então, que a gente para pensar, né, estejamos cheios do Espírito Santo, para que essas decisões sejam assertivas diante da palavra de Deus. Né? E que, com certeza, igual eu falei, eu ficava sentado aí e pensava que eu não iria trazer a mensagem um dia. Né? Eu pensava mesmo, de todo o meu coração eu pensava, que eu ficaria no louvor, eu tenho mais dom para cantar, né? Mas Deus, Ele está me usando aqui nessa manhã. Né? E por quê? Por causa das tomadas de decisões. Né? Eu poderia ter tomado decisões que hoje eu não estaria aqui. Né? Assim como a gente tem exemplo, né? Na minha família eu tenho do meu pai, né? Que ele poderia estar aqui, mas por causa de tomada de decisões dele, ele não está. Né? Eu falo isso com ele, ele também sabe, ele reconhece. Assim também como Deus deu muitas bênçãos para meu pai, né? A própria família que ele deu para o meu pai, trabalho, emprego, né? Meu pai já foi um homem bem-sucedido, mas por conta de decisões que ele tomou, hoje, infelizmente, ele não vive assim. Né? Ele vive uma vida miserável. Né? Eu falo isso para ele, ele também sabe. Eu tenho a liberdade de falar isso, mas é um exemplo prático. Né? Às vezes a gente, mas Esaú está tão longe, mas não. Né? A gente tem exemplos de pessoas que ganharam tantas bênçãos de Deus, mas que por conta de decisões estão perdendo. Né? Ainda há tempo do meu pai estar aqui conosco, ainda há tempo, eu oro a Deus por isso. Assim também como cada um de nós tem no coração uma pessoa que gostaria que estava aqui com a gente, né? Até mesmo já estava, mas hoje não está. Mas ainda há tempo para aquelas pessoas que estão vivas. Né? E talvez seja talvez nós estamos aqui na igreja, mas estamos decididos a coisas que não é de Deus. Né? Então cabe a mim, cabe a você também, a tomar decisões a partir de hoje, que vão agradar a Deus. Né, que possamos renunciar à nossa vontade. É difícil. Né? Talvez Esaú ali, ele estava com vontade muito de comer e ele não quis, né, deixar isso de lado, porque ele sabia que futuramente ele ia colher bênçãos. Ele não quis. Né? Você também, né, tem situações momentâneas. Então, mas que a gente possamos entender verdadeiramente que o que precisamos tomar em nossas decisões é o conhecimento da palavra de Deus para ser mais assertivas. Né? Então, a palavra de Deus, né, que Deus tem me usado, eu acredito que Ele me usou sim, né, através do Espírito Santo dele que habita em mim e habita você também, que você possa digerir essa palavra. Essa palavra não é minha, né, eu li a palavra de Deus. Né, então, se você está aqui, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Né, então, não sou eu que estou falando,
Porque, como eu disse, se fosse eu que estivesse falando, a gente sairia aqui talvez pior do que a gente entrou. Né? Mas eu acredito, né, com fé no Espírito Santo de Deus que habita em mim e você, que você vai dirigir essa mensagem e que durante a sua semana você vai refletir, né, nas decisões que você já tomou. Né? A gente toma decisão, a gente fica tão arrependido, mas que você, né, se arrependa verdadeiramente, mas que lembre-se que você ainda vai ter que tomar decisões. Esteja pronto para as novas decisões na sua vida. Palavra do Senhor.